Um ótimo dia para vocês, Marcelo Cardoso por aqui. Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito das dívidas. Gostaria de ser breve, gostaria de falar um pouco a respeito de algumas dicas, alguns conselhos que eu poderia trazer para vocês nesse vídeo a respeito de como você pode quitar as suas dívidas, como você pode eliminar todos esses valores que de repente estão deixando o seu nome negativado, ou se de repente você não tem o seu nome negativado, ok, mas você tem alguns compromissos que tomam o seu dinheiro, dívidas que você tem de repente a longo prazo, que fazem com que você olhe para o seu futuro e fale, poxa, eu nunca vou conseguir sair dessa situação, eu nunca vou conseguir evoluir, eu nunca vou conseguir crescer, eu nunca vou conseguir de repente ter aquelas coisas que eu sonho ter porque o meu custo de vida é muito alto. Eu acredito que conforme nós vamos aumentando os nossos rendimentos ao passar da vida, ao passar dos anos, né? Quando você olha para trás, você vai lembrar que em momentos atrás o seu custo de vida era muito inferior ao custo de vida que você tem hoje, porque é meio que natural do ser humano sempre nivelar o seu custo de vida aos seus rendimentos. Então, conforme o seu rendimento vai aumentando, conforme o seu salário vai aumentando, você vai tendo novas oportunidades, você vai ganhando mais, você vai sendo mais valorizado no mercado, consequentemente, você também começa a aumentar o seu nível, o seu padrão de vida. Você vai lá e de repente, se você não tinha um carro, você passa a ter um carro, você compra uma casa, você entra num financiamento, ou você compra um carro mais caro, ou você começa a comprar roupas mais caras, frequentar lugares mais caros, e o seu padrão de vida vai, na maioria dos casos, acompanhando o aumento do rendimento. Então, ao longo da sua vida, isso fica sempre diretamente proporcional. Às vezes, quando você era mais novo e ganhava um salário mínimo, por exemplo, você falava que não tinha dinheiro para nada. E, de repente, hoje você ganha R$5.000, você ganha R$10.000 e continua falando que não tem dinheiro para nada. E não é que você esteja mentindo em relação a isso, é porque realmente você acaba não tendo dinheiro para nada, no sentido de que você continua nivelando o seu padrão de vida aos rendimentos que você tem. Então eu queria falar um pouco nesse vídeo a respeito daquilo que você já fez, das dívidas que você já tem, dos compromissos que você já tem. O conselho que eu tenho para você é que você coloque tudo isso anotado numa planilha. Então mês a mês, daqui até a última parcela. Vamos ignorar por enquanto o financiamento, você vai colocar o financiamento, mas você não precisa acompanhar a finalização dele, porque às vezes ele vai demorar ainda 30 anos, 25 anos, por exemplo. Então o que você vai fazer? Todas aquelas parcelas que você ainda tem 15 parcelas, você ainda tem 2 anos, por exemplo, para pagar, ok, essa você pode pegar a última que vence e colocar na planilha até ela. O que você vai fazer? Você vai colocando, por exemplo, lançamento de cartão de crédito, você coloca as despesas fixas de casa, aquele valor que você gasta todos os meses, você coloca empréstimos que você tenha, que vai terminar aí nos próximos 2 anos, coisas que você comprou, de repente o seu carro que você financiou em 5 anos e falta mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, você coloca até o final dele. Para quê? Até chegar no momento em que sobre só aquilo que é praticamente pro resto da vida, que seria a despesa fixa ali de casa, os gastos mensais de casa e um financiamento, por exemplo, que aí vai durar muitos anos, tem necessidade de você colocar todo esse período, né, na planilha. Aí só esse final que você vai chegar nesse denominador comum depois. Então vamos dar o exemplo de que até 2027 você já tenha quitado tudo que você deve, você já tenha honrado todos os seus compromissos, tirando o financiamento, se você tiver, por exemplo, da casa, e as despesas fixas, que essas você vai carregar para o resto da vida, independente do lugar que você more ou da renda que você tenha. O que você vai fazer? Você vai entender a longo prazo o quanto você precisa. Imagina você se todo o seu salário fosse utilizado apenas para quitar as despesas fixas de casa. O quanto você precisaria ter de dinheiro no mês para viver? De repente você olha para sua casa hoje e você fala, Marcelo, dentro de casa, para comer e para pagar as contas de casa, R$2.000, por exemplo, é o suficiente. Então imagina você na vida tendo apenas R$2.000 de conta. Imagina você podendo pegar o seu salário, independente ele de qual seja, né? Porque hoje o seu salário, a sua renda de casa, por exemplo, seja de R$6.000, R$7.000. E aí você, ali dentro da sua casa, vocês chegam num consentimento e vocês conseguem eliminar todas as contas e fica só R$2.000 por mês, por exemplo, de contas, com a alimentação e a despesa fixa de casa. A gente está falando que R$5.000 de uma família que tem 7.000 de renda ficariam totalmente disponíveis.
Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando você foca primeiro na quitação de dívidas, quando você foca primeiro em eliminar todos os compromissos que você tem, todas aquelas dívidas que você tem de curto e médio prazo, tirando por enquanto o financiamento, que você também pode fazer um trabalho voltado à quitação do financiamento, não tem problema, mas eu tô pegando aquelas coisas que são mais realistas, são mais alcançáveis, que está mais próximo, né, para você quitar, para você eliminar. Quando você elimina essas coisas, você está dizendo para si que, na verdade, aquele salário que você tem pode fazer com que você tenha um padrão de vida muito elevado, pode fazer com que você viva de uma forma muito tranquila. A questão é, você precisa eliminar todas aquelas pequenas coisas que, acumuladas, se tornaram uma bola de neve na sua vida. Então, às vezes, você precisa, num primeiro momento, eliminar tudo e deixar só as contas fixas de casa, aquilo que não tem como eliminar, aquilo que você vai pagar o restante da sua vida, como energia elétrica, por exemplo, alimentação, TV, internet, coisas básicas. Você precisa chegar num ponto da sua vida em que tudo que você tenha de compromisso sejam as coisas básicas, porque aí você vai perceber, e se você colocar isso na planilha, você já vai perceber de cara que, se sua vida se limitar apenas às coisas básicas, você pode sim, mesmo na realidade de hoje, ter uma condição de vida muito melhor do que a que você tem. Você pode investir muito mais dinheiro, você pode focar depois, em alguns anos da sua vida, conseguir gerar uma renda variável que cubra, de repente, os dividendos ali, cobrindo esses R$2.000, que a gente estaria falando em algo mais ou menos em torno de R$200.000, que você tivesse investidos, e aí esse dinheiro cobriria os seus 2.000, então na teoria você teria atingido uma certa liberdade financeira, porque você poderia continuar vivendo onde você vive, tendo a vida que você tem, sem precisar trabalhar, porque a sua renda variável estaria cobrindo os gastos mensais que você tem. Então, assim, quando você foca no pagamento de contas, quando você foca no pagamento dos seus compromissos, das dívidas que você tem, você consegue baixar a necessidade salarial que você tem, a necessidade de rendimento que você tem hoje, mensal. De repente, hoje, se você não ganhar R$3.000, R$4.000, R$5.000, se lá na sua casa vocês não tiverem uma renda de R$7.000, como eu dei no exemplo, você não consegue sobreviver, você não consegue honrar todos os seus compromissos. Mas se você abaixasse esse valor para R$3.000, para R$2.000, às vezes, mesmo quando um do casal não estivesse trabalhando, o outro conseguiria manter todas as contas pagas. Então, o primeiro convite que eu tenho para você é esse, que é o convite desse vídeo, convite central. Foque no pagamento de dívidas, coloca tudo no papel, coloca tudo numa planilha, mês a mês, tudo que você tem para quitar em curto e médio prazo, até finalizar todas aquelas contas e ficar só as despesas que hoje não tem como você fazer nada, que são as despesas fixas de casa, e de repente o financiamento, que aí depois você pode fazer um plano também de quitação do financiamento através de amortização, e existem algumas estratégias para isso. Mas foca na quitação de todas essas dívidas. Se você tem o seu nome negativado, entra ali no aplicativo do Serasa, manda uma mensagem ali no WhatsApp, que eles têm o contato automático deles, eles renegociam as dívidas, a dívida fica muito mais em conta. Foca primeiro nessas dívidas, foca em tudo aquilo que negativou o seu nome em primeiro lugar, e depois você foca naquelas dívidas que são seus compromissos, aquilo que você precisa honrar, os compromissos que você assumiu e que você precisa honrar eles. Então você vai trazendo para valor presente, você vai puxando, você vai antecipando, tudo isso para quê? Para eliminar todas as dívidas. Talvez um conselho para você que tem dificuldade para investir, você que tem dificuldades de juntar dinheiro, né, como a gente fala aí popularmente. O que você pode fazer então em primeiro lugar? Quitar todas as contas, adiantar as contas, eliminar todas as contas que você tem na sua vida. Porque se você fizer isso, vai te sobrar muito mais dinheiro. E se você não estiver fazendo novas compras, porque a sua mente já tá mudada, você já está conseguindo se controlar muito melhor, você vai ter uma qualidade, uma condição, um padrão de vida muito mais elevado. Você vai ter muito mais paz. Imagina num casal, o casal saber que se apenas um estiver trabalhando, o outro nem precisaria trabalhar, porque todas as contas do mês estarão pagas. Por quê? Porque o padrão de vida diminuiu, com vocês eliminando todas aquelas contas que, acumuladas, tomavam todo o salário de vocês e às vezes nem sobrava dinheiro.
Então a primeira estratégia, se você quiser mudar de vida hoje, financeiramente falando, é organize as suas dívidas e elimine todas as dívidas que existem na sua vida. Elimine todos os compromissos que você tem para quitar nos próximos meses. Elimine tudo e aí você já vai perceber na hora que você fizer a conta que a sua condição de vida vai ser muito melhor, você vai ter um padrão de vida muito mais elevado no momento que você quitar todas as contas que você tem na sua vida. Então organiza isso, se você precisar de ajuda pode entrar em contato comigo também. Deixa o seu curtir nesse vídeo se você gostou dessa dica a respeito de dívidas. Dívidas em primeiro lugar. Quite tudo que você deve em primeiro lugar. Elimine todos os compromissos que você tem em primeiro lugar. E aí depois vai te sobrar muito dinheiro para você poder decidir viver da maneira que você achar melhor viver. Claro, sem criar novas dívidas, sem acumular novos pequenos gastos, porque aí você vai continuar no mesmo padrão de vida e não é essa a intenção. A intenção é continuar evoluindo, a intenção é investir cada vez mais, a intenção é um dia de repente até viver de renda ou ter uma liberdade financeira, ou ter a liberdade de escolha, de poder escolher aonde você vai trabalhar, qual horário você vai trabalhar e o que você vai fazer, se você vai abrir o seu novo negócio, se você vai tentar realizar o seu sonho de ter o seu próprio negócio ou não. Você vai poder escolher porque você vai ter condições financeiras para isso. Que Deus abençoe vocês e até mais.